Fala aí, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos para mais uma videocase. Eu estou aqui em Socorro, no interiorzaço de São Paulo, visitando a Copaíba, que é uma empresa que tem a missão de conservar e reflorestar a Mata Atlântica. A Mata Atlântica que começa lá no Nordeste, o litoral do Nordeste, vai até o Uruguai, mas ela está focada aqui em 19 municípios na região de Socorro. E eu vi aqui a convite da Jungenreich, porque a Jungenreich usa a cooperativa para o plantio de árvores com o objetivo de reduzir a pegada de carbono. Cara, o que acontece? Imagina o seguinte, no Brasil, 40% da nossa frota de equipamentos de movimentação e armazenagem ainda são a combustão. Na Europa, por exemplo, é 16%, só para ter uma ideia da proporção. Então, qual é a ideia? A Jungenreich, que só produz equipamentos elétricos já desde 2012, ou seja, não tem produtos mais a combustão, se você vier trocar o seu equipamento a combustão com a Jungenreich e pegar um elétrico, eles irão plantar 30 árvores aqui com a Copaíba. E eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês como é que é o processo de criação, de viveiro, de plantio das árvores. Nós chegamos em mais um parceiro aqui da Copaíba. Então aqui, ó, tu tá vendo, é café sendo produzido. E o legal desta imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou plantar essa árvore, é que este morro todo ali é uma área de proteção, de restauração ambiental que foi feita já. Como é que elas são conservadas? Qual é o impacto que existe econômico no plantio das árvores? Se você ficar comigo até o final do vídeo, você vai ver inclusive eu realizando mais um dos meus sonhos, tá ligado? Aquela expressão importantíssima, o cara tem que escrever livro, eu já escrevi, o cara tem que ter filho, eu já tive, e agora eu vou plantar uma árvore e todo mundo vai poder testemunhar que eu atingi todos esses objetivos. E se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Carlos Menchique, especialista na área de logística e agora talvez na parte de ESG também, e estaremos aqui hoje mostrando mais um case dos mais de 50 cases que a gente tem distribuídos, só que esse é um case de ESG. E eu quero aqui inspirar empresários, pessoas que estão vendo, a tomar esse tipo de iniciativa e eventualmente entrar em contato com a Copaíba e eventualmente vocês também terem essa iniciativa de plantio de árvores aqui ou até mesmo comprar mudas e vir conhecer esse projeto que é lindíssimo, maravilhoso. Vocês vão ver as imagens ao longo do vídeo. Bora lá conhecer? Cara, chegamos aqui na parte vital aí, que é a parte do viveiro, onde começa a plantação das mudas. Aqui, por exemplo, tem o pinhão enfiado na terra, já gerando broto, e desse lado também um brotinho bem pequenininho, começando a surgir. Para vocês terem uma ideia, eles já estão com uma capacidade de produção de mais de 1 milhão de mudas por ano, e é interessante porque essas mudas só podem ser plantadas numa determinada época do ano, na chuva, temporada de chuva, por ali entre novembro a março é o tempo de plantio. Então eles vão estocando isso e nós vamos poder enxergar todo o processo e lá no final do vídeo eu vou ter a honra e o prazer de plantar, até porque, né, o cara tem que escrever livro, eu já escrevi, o cara tem que ter filho, eu já tive, e agora eu vou plantar uma árvore e todo mundo vai poder testemunhar que eu atingi todos esses objetivos. Então fica comigo até o final do vídeo porque vai ser muito interessante, até porque, cara, é poucas oportunidades que a gente tem de mostrar ESG na prática, uma iniciativa real de redução de pegada de carbono, a exemplo da Jungenreich aqui está produzindo. E olha aqui como é que vai ficando o tamanho da muda ao longo do caminho. Ó. Ela já vai crescendo um pouquinho e eles vão tendo que mudar de lugar. Então, por exemplo, neste viveiro aqui, não sei se vocês notam, mas aqui já passa mais luz do que ali na semente. Na semente precisa de mais água e mais sombra. Aqui um pouquinho menos de água e mais luz. Até o ponto onde a muda fica somente no sol, só que daí, por exemplo, essa bandeja aqui que está cheia de mudas, eles vão tirando uma muda a cada 4, eles vão tendo que espalhar para poder dar espaço para a muda continuar crescendo e que vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês lá no finalzinho, inclusive a do pinheiro, porque eu achei mais legal realmente a do pinheiro. Pra vocês terem uma ideia, são apenas 17 pessoas nessa operação aqui. Tirando a parte administrativa, fica ali em torno de 8 ou 9 pessoas cuidando do viveiro. Mas lá no plantio, onde eu vou lá plantar árvore, tem 10 pessoas que são terceirizados e aí é uma galera local aqui que se emprega, presta serviço para a cooperativa. Olha aqui de pertinho, cara. Essa semente aqui, que foi plantada no dia 7 de maio, portanto ela tem hoje aqui, tipo assim, 5 dias,
Tá aqui, olha aqui o tamanhozinho do brotinho dela, bem pequeno, né? Só aquele verdinho ali já é o broto com a planta com 5 dias. Olha que legal, cara. São mais de 100 tipos diferentes de árvores nativas da Mata Atlântica que são cultivadas aqui nos viveiros. Então a diversidade é enorme. E aqui tu vai vendo assim a sementinha, aí tem essa aqui com algumas semanas e aí vai aumentando de tamanho e eles vão tudo isso tem que ser movimentado ao longo do processo para garantir que a árvore tenha saúde até o momento de ser plantado. Lembrando que eles já estão montando o estoque de mudas para o final do ano poder plantar. Então, 100 mil árvores são plantadas todos os anos. Cara, olha só o que eu encontrei aqui, que eu não imaginava, a gente nem nos briefings que a gente fez, a gente tinha comentado sobre isso. Essas colmeias de abelhas são abelhas diferentes, elas são abelhas nativas da Mata Atlântica. É um tipo de abelha que é Melipponas, que elas não têm ferrão. Essa colmeia, ela vai de 500 a 2.000 abelhas. As abelhas africanas são aquelas que têm ferrão, são colmeias de 20 mil abelhas. Então, elas estão inclusive em extinção. Então, o projeto, nas áreas de plantios que se destacam, o projeto acaba bonificando o pessoal lá com esse tipo de caixa aqui, com esse tipo de abelha, e isso gera uma renda, porque o quilo de mel aqui custa na faixa de 800 a 2.000 reais, dependendo da região, porque é um mel super diferente. Tem outros tipos aqui, umas abelhas são mais discretas, ela não sai de dentro da caixa, umas abelhinhas bem miudinhas, bem pequenininhas. Cara, é muito impressionante, eu nunca imaginei encontrar um negócio desses. E vai dizer, isso aqui é muito legal, merece o teu like aí. O que muita gente não se dá conta é que essa questão do reflorestamento ambiental que é feito aqui pela Cobaíba é uma questão de segurança, segurança energética, segurança hídrica, segurança alimentar e, consequentemente, a segurança do nosso estilo de vida, a segurança econômica das nossas empresas, o plantio das nossas arvorezinhas. E isso quero que não somente vocês assistam, achem legal, curtam, façam seus comentários aqui, incentivando essa iniciativa ecológica, mas talvez inspirar através da iniciativa da Jungenreich, junto com a Copaíba, a vocês também procurar a Copaíba, seus empresários, as empresas que estão nos assistindo e eventualmente fazerem alguma iniciativa semelhante a essa. A Copaíba é aberta justamente para isso. E o interessante é que as terras que são utilizadas aqui são de pessoas locais, né, que eventualmente têm algum problema ecológico e que procuram a Copaíba e a forma de resolver é plantando nas margens dos rios árvores. Então é como se o dono da terra fizesse uma cooperação junto com a Copaíba, liberando a terra, porque esta árvore nunca mais poderá ser cortada depois de plantada. Tanto é que eu vou ganhar um certificado desta árvore que eu vou plantar, e esse certificado comprova que eu tenho essa árvore plantada e que ela vai ficar aqui para sempre, meus filhos vão poder ver algum dia. Bacana, né? Vamos lá plantar agora. Nós chegamos em mais um parceiro aqui da Copaíba e aqui é uma plantação de café. Então aqui, ó, tu tá vendo é café sendo produzido. E o legal desta imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou plantar essa árvore, é que este morro todo ali é uma área de restauração ambiental que foi feita já através da cooperativa, e aqui tem mais de 41 mil árvores plantadas dentro da parceria com a Jungenreich. Então a Jungenreich, junto com esse movimento que faz junto com você, se você comprar, fizer a troca do equipamento a combustão por um eletrificado, a tua árvore vai estar aqui. Na descrição do vídeo vai ter o link do site, o contato da Copaíba, mas para vocês acompanharem, inclusive, mensalmente ali, a evolução dos números plantados. E é uma vista maravilhosa, muito linda, e percebam que tem a proteção da árvore para a questão hídrica, que também é o laguinho ali embaixo. Vamos lá plantar mais essa aqui. Cara, esse aqui é o vídeo, sem dúvida nenhuma, o vídeo mais aventureiro do canal. Olha onde a gente está passando. E aqui um dos objetivos do projeto é dobrar a quantidade de água aqui, plantando mais árvores aqui nessa floresta. Quanto mais árvores, aumenta o nível do rio. Isso é muito louco, né? Vamos lá plantar. O que eu não faço por vocês? Vocês viram o morro lá do outro lado? Estamos subindo o morro para plantar essa aroeira aqui, exatamente nesse lugar. E o pessoal já deixou o buraco aqui organizado para mim.
Vamos ver se eu não erro o buraco, né, cara? Pra trás. Eu quase errei o buraco. Tá aqui o bicho. Ó, a técnica é muito simples, de novo, né? Ó. Aí. Pronto. Aqui. Olha que linda essa árvore. Aroeira, árvore nativa da Mata Atlântica. Lindíssima ela. Muito feliz em poder plantar mais uma árvorezinha aqui. Uma aventura para chegar aqui, né? Vocês viram que a gente teve que vir passar pelo riacho, etc. E essa árvorezinha aqui vai aumentar aquele riachinho que a gente passou lá. É muito legal isso. Cara, chegou a hora de sujar a mão, né? Eu e o Lauro aqui. Porra, Laura, obrigado pelo privilégio, a oportunidade de fazer isso, porque é uma coisa, não tem coisa mais sólida do que a gente plantar uma árvore, né? Principalmente uma árvore que tem um lugar reservado para ela ficar a vida inteira aqui. Essa araucária, por exemplo, para ela ficar adulta, leva quase 10 anos só para ela ficar adulta. Então é uma árvore que realmente é diferenciada. Essa tua qual é mesmo? Um palmito, que também é uma árvore que cresce bem devagarinho e que leva 20 anos para ficar adulta e ter a colheita, por exemplo, do palmito, que no caso aqui não vai acontecer. Bom, o processo é muito simples. Eu estou aqui com o EPI, que é uma perneira por causa das cobras. Em termos de processo, eles já deixam aqui marcado o lugar de plantio, que tem um buraquinho de 30 centímetros, que o método tem que pegar a terra, botar para dentro do buraco, botou toda a terra aqui e aí usa o próprio dispositivo aqui, ó, como fazer o furo, ó. Faz o furinho lá e o pessoal me orientou para plantar todinho ele até a raiz ali. Aí tira o dispositivozinho, tá ali marcadinho. Não pode ficar ar, né? Então tá, ó, bota um pouquinho mais de terra. Aí tira o dispositivo e coloca a muda. E cobre. Tá aí, realizei mais um sonho na minha vida, plantar uma árvore. E cara, para vocês terem uma ideia, o Mercado Livre, só o Mercado Livre tem 4.600 árvores dessas por causa da operação deles no Brasil, todos da Jungenreich. E por ter feito esse plantio, eu vou ganhar da Lígia, que é a gestora aqui, um certificado. Um certificado Tá pela aqui. sua árvore plantada, em nome, né, da parceria com a Jungheinrich Copaíba e pelo impacto positivo, né, que isso vai ser gerado aqui pelo cuidado também das futuras gerações. Então olha só, se você comprar uma máquina elétrica e substituir por uma máquina a combustão, só ali tu já ganha 30 árvores. É isso que vai acontecer, né? Então, cara, fica aqui a dica e não tem uma melhor forma de fechar o vídeo do que agradecendo a Copaíba por nos receber, a Jungenreich pela iniciativa primeiro e segundo por nos dar a oportunidade de vir conhecer esse tipo de iniciativa de ESG, que, pô, fiquei muito emocionado, muito feliz de estar aqui. Era isso por hoje. Beijão no coração, até o próximo vídeo. Valeu!